Olá pessoas, como vocês estão? Tudo bem? Estamos de volta, mais um vídeo, esse é o 9º da série, hoje a respeito dos Vikings. Esse tema foi escolhido pelo Manuel, eu espero que vocês gostem. É um tema que não é tão fácil, tá? Apareceu várias estruturas aí que nunca foram usadas por nós em sala, mas eu vou passo a passo ajudar vocês. Lembrando que essas séries que a gente está fazendo são divididas em 3 fases. A primeira, vocês assistem o documentário, depois existe novamente a exibição do documentáriozinho comigo traduzindo para ajudar vocês frase a frase. E na fase final, eu capturo aí, eu emprego 10 frases ou estruturas extremamente importantes aí que apareceram durante o documentário, crio as minhas próprias frases baseadas nessas estruturas e desafio vocês a fazer o mesmo. Então vocês vão criar e mandar para mim, para que no próximo vídeo eu possa fazer os comentários, as análises, as correções, da forma como a gente está fazendo aí há cerca de um mês. Conto com a colaboração e com a participação de todos vocês, inclusive aqueles que não têm o hábito, não conseguiram participar nos vídeos anteriores. Eu espero que vocês consigam, porque está divertido e dinâmico. Essa forma de trabalhar a língua inglesa de forma prática, que a gente está nos separando um pouco da gramática, mas indo para o mundo da prática mesmo, do pragmatismo, a forma de você usar isso no dia a dia e as estruturas que a gente retira de certos conteúdos, que no caso desse vídeo é um pequeno documentário a respeito da história dos Vikings, né? Muito bem, vamos agora ao vídeo, eu espero que vocês assistam, se divirtam, estudem. Logo após o vídeo eu volto com vocês, logo na sequência, para fazer a tradução, tá bom? Então boa sorte, até daqui a pouco. The Vikings. About 1,000 years ago, people known as the Vikings were known and feared throughout Europe. The Vikings were the people of the northern part of Europe called Scandinavia, which includes the modern countries of Denmark, Norway, and Sweden. The Vikings made their living by farming and fishing. However, by about the year 700, they began making attacks or raids upon towns along the coast of Europe in order to steal the wealth of those towns. The Vikings made their attacks very quickly and without any warning. They were very cruel to the people of the towns they attacked, and they sometimes destroyed the towns by burning down the buildings. In some parts of Europe, the local kings would often fight against the Vikings. Sometimes, however, the kings would pay the Vikings in order to persuade them not to attack. Although the Vikings were known as fierce warriors, they also built excellent ships. The wooden Viking ships, called longboats, were able to sail even in very bad weather. Many Viking longboats were about 20 meters long, but some were nearly 90 meters long. The Viking sailors used both sails and oars to move their ships. The Vikings traveled across a large area. They made many of their attacks in Britain, France, and Germany, but sometimes sailed south into the Mediterranean Sea. Other Vikings moved to the east and then south along the rivers of Russia. Some even went as far as the area that is now the country of Turkey. In some places, the Vikings decided to stay. Many Vikings settled in England and in France, and eventually they mixed with the local people. Other Vikings settled in Russia and also mixed with the people there. The most famous travels of the Vikings were in the Atlantic Ocean. Vikings sailed westward to the island of Iceland, where many of them stayed. Today, the people of Iceland were descended from the Vikings. Some Vikings sailed further west to the cold island of Greenland. Vikings lived in Greenland for several generations, but eventually they died out. Some Vikings had gone even further west and reached the Canadian island of Newfoundland. The Vikings only stayed for a few years, but they had reached North America about 500 years before Christopher Columbus.
Gradually, the Vikings became converted to the Christian religion. They also stopped raiding the towns of Europe, and instead of fighting, they began trading with their neighbors. Today, the Scandinavian countries are known as very peace-loving nations. The Vikings made their living by farming and fishing. A primeira frase é o seguinte: Eric Clapton made his living by playing guitar. O Eric Clapton fez seu pé de meia, ganhou a vida tocando guitarra. Então tá aí uma ideia para vocês. Notem que eu sempre retiro do contexto, tá? No vídeo o assunto era Vikings. Eu estou falando do Eric Clapton. Então assim, isso é proposital. A ideia aqui é você quebrar o paradigma. Então a gente está falando de esporte, você pega uma frase lá, você pega uma estrutura e cria uma frase sobre religião. O assunto é religião, você pega uma estrutura e cria uma frase sobre ciência. Assim você vai trabalhando os seus neurônios, o seu cérebro vai se ambientalizando e familiarizando cada vez mais com a estrutura da língua, tá bom? Então eu faço essas divergências propositalmente. However, by about the year 700, they began making attacks or raids. A segunda estrutura, the life is hard, however, I'm a happy person. A vida é dura, a vida é árdua. However, contudo, eu sou uma pessoa feliz. Esse however, ele é parecido com o but. Lembra que a gente viu na unidade 4 as conjunções, conjunção aditiva, adversativa e conclusiva? Então é a mesma ideia do but, a quebra de expectativa. Apesar de estar chovendo, eu saí sem guarda-chuva. Contudo, eu saí sem guarda-chuva. Está muito frio. Contudo, eu vejo pessoas na rua sem blusa. O contudo dá essa ideia de quebra de expectativa, tá? Então usem e abusem. O however é muito útil e bastante fácil de usar. The Vikings made their attacks very quickly and without any warning. Terceira frase. Superman can fly very quickly. O super-homem pode voar muito rapidamente. Eu já falei para vocês em sala, eu não falei muito, a gente viu pouco isso, né? Mas eu lembro que eu falei. Palavras em inglês, não todas, né? Mas algumas palavras em inglês você acrescenta o LY e você vai estar tornando aquilo um advérbio, você vai estar adverbiando a palavra, se é que existe esse termo, adverbiar alguma coisa, né? Mas você vai transformar em advérbio. Para você não ficar com o nó no cérebro, eu vou ajudar você. Em português a gente faz isso. Você usa o sufixo mente e transforma palavras em advérbio. Concorda? Feliz, felizmente. Franco, francamente. Sincero, sinceramente. Então você coloca o mente e transforma aquilo em advérbio. Em inglês você faz colocando LY. Muito interessante, muito fácil. Então quick é fácil, é rápido. Quickly, rapidamente. É isso que eu uso no meu exemplo. Superman can fly very quickly. In some parts of Europe, the local kings would often fight against the Vikings. Before the advent of internet, children would play more. Antes do advento da internet, crianças brincavam mais. Então aqui nós temos o would. Vocês lembram que eu falei para vocês que o would ele vem antes do verbo principal, transportando esse verbo para o futuro do pretérito, também conhecido como tempo condicional. Na prática, nós podemos comparar com o português. Quando você pega o verbo em português e coloca um ia como sufixo, comeria, falaria, viajaria, você transforma esse verbo, você transporta ele para o futuro do pretérito, tá? Então o mesmo efeito acontece em inglês com o would. O que a novidade que a gente está trabalhando aqui é que o would também serve para você pegar e criar numa frase o sentido de passado imperfeito. Quando eu era criança, eu nadava no rio. Quando eu era jovem, eu frequentava a academia. Então, esse tipo de passado, ele dá uma ideia
de uma continuidade, de uma frequência de ação. No passado, obviamente, tá? Então, em inglês, o would também é usado. A primeira opção do would, o maior uso dele, né, o uso principal dele, é formar a condicional. A segunda opção dele, o segundo uso do would, é você criar a ideia de um passado que acontecia com determinada frequência, tá? Então, o meu exemplo é esse. Antes do advento da internet, children would play more. As crianças brincavam mais. Nota que o would aqui não foi usado no sentido que vocês estão acostumados de trazer para o tempo condicional, não. Aqui a ideia é de um passado que houve continuidade, o passado imperfeito, tá? Então isso é interessante aí, vocês estão aprendendo. Acho que eu não cheguei nem a comentar sobre esse segundo uso do would, mas aproveitem esse conceito para criar as frases de vocês. É bem importante quando você quer dar essa ideia de continuidade de algo que se passou, como, por exemplo, um costume que você tinha, um hábito. Eu ia para a igreja, eu frequentava balada quando eu era adolescente. Então, algo que você fez mais de uma vez, esse would vai dar esse efeito aí antes do verbo principal, tá bom? Although the Vikings were known as fierce warriors, they also built excellent ships. Bom, próxima frase. Although we're tired, we'll never give up. Embora estamos cansados, nós jamais desistiremos. Então, o although é o embora. The wooden Viking ships, called longboats, were able to sail even in very bad weather. A próxima frase. If Neymar practices more, he will be able to play soccer like Messi. Se Neymar praticar mais, ele estará apto a jogar futebol como o Messi. Então, o able expressa a habilidade, capacidade, possibilidade de alguma coisa. Aí você me pergunta, não é mais fácil colocar o can? Então, o can também a gente viu bastante, né? Tá mais familiar para vocês. Eu vou dar só uma dica, o able, ele é mais legal porque você transporta ele no tempo com mais facilidade, tá? Vou dar um exemplo para vocês. I was able to play the guitar. Eu estava pronto, eu estava apto a tocar a guitarra. Então, nota que eu coloquei o I was, peguei o verbo to be, joguei para o passado, pus o able do lado igualzinho e ficou no passado. No presente, eu só pego o verbo to be, mantenho no presente. No futuro, eu jogo um will e já está no futuro. Então a partícula able, ela é mais fácil de ser transportada pelo tempo, tá? Então passado, presente e futuro, ela fica igualzinho, é able do mesmo jeito, só vai mudar o que vem antes dela. Então é mais fácil de deslocar ela, é bem mais fácil nesse sentido, tá? Usem o can, usem o able, acostumem com os dois, porque os americanos usam muito ambos. Há pequenas diferenças entre ambos, entre os dois, mas não vem ao caso agora. A grosso modo, são sinônimos e significam ter a possibilidade, ter a capacidade de fazer algo, tá? Some even went as far as the area that is now the country of Turkey. Even with glasses, she is pretty. Mesmo com óculos, ela é linda. Então esse even é ainda, como foi traduzido no documentário aí do Vikings, mas não é ainda tipo, ainda tô te esperando. Não é esse tipo de ainda. É ainda que soa como mesmo que. Ainda que ele não tenha pernas, ele consegue se locomover. Ou seja, mesmo que, ainda que o Brasil seja um país pobre, nós somos prósperos. Mesmo que haja pobreza, em meio a isso há também a prosperidade. Então esse ainda no sentido de mesmo que é o even, tá bom? Então isso dá uma força na sua eloquência quando você quer ressaltar a ideia de superação, na verdade, né? Então mesmo que fulano estava com febre, ele conseguiu fazer a prova e tirar uma nota alta. Então dá essa ideia de superação. Isso é bastante útil quando você quer expressar aí esse tipo de... Você quer colocar para fora e você quer expressar esse tipo de ideia, tá?
Many Vikings settled in England and in France, and eventually they mixed with the local people. Eventually, some Chinese people disappear when they convert to Christianism. Eventualmente, pessoas chinesas desaparecem quando elas se convertem ao cristianismo. É um fato muito triste, né? Vamos orar para que não haja mais perseguição dos nossos irmãos aí, cristãos aí na ditadura chinesa. Mas nota, vamos voltar à gramática, o eventually é casualmente, eventualmente, por coincidência, por acaso. Então, por acaso, eventualmente, do nada. Sabe quando você quer usar esses termos? Em inglês, eventually vai funcionar. E é fácil de decorar, porque parece com o português, né? A forma de escrita, a forma de grafia, eventually. Lembra bastante, eventualmente, é muito próximo. Então é fácil de você decorar isso. Gradually, the Vikings became converted to the Christian religion. Gradually, humanity is going down. Gradualmente, a humanidade está despencando ladeira abaixo, está decrescendo, está afundando. Então a ideia é de algo que vai para baixo, tanto no sentido físico quanto no sentido figurado. Ambos os sentidos going down. Mas o que nós queremos mesmo ressaltar é o gradually, gradualmente. A ideia, eles também usam little by little, pouco a pouco. Então little by little, gradually, é a ideia de algo que vai de forma crescente acontecendo, para o bem ou para o mal. Essa é a ideia. They also stopped raiding the towns of Europe, and instead of fighting, People prefer watch TV instead of reading books. Pessoas preferem assistir televisão ao invés de ler livros. Então, o instead of, ao invés de. Se após essa estrutura houver um verbo, você pega esse verbo e coloca com ing no final para dar a ele a ideia de um verbo no infinitivo. Nota que a minha intenção nessa frase, ao invés de ler livros. Ler está no infinitivo, por isso ing, tá bom? Então não se esqueçam de fazer isso. E por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria que todos vocês participassem. Então criem frases. Eu falei que está um pouquinho mais difícil que os outros vídeos, mas não está tão difícil assim. Eu selecionei frases, estruturas fáceis de usar e muito importantes, muito mesmo, foram escolhidas a dedo, tá bom? Então eu estou disponível, estou aí à disposição de vocês por WhatsApp, se quiser me ligar, mandar e-mail, eu aí estou completamente à disposição para ajudá-los da melhor forma possível. Mandem frases para que no próximo vídeo, que sairá ainda essa semana, eu possa comentar as frases de vocês e fazer eventuais correções, enfim, para poder revisionar. É importante, né? Às vezes o erro de um é a dúvida de todos. Então, através daquele pequeno erro, eu gravo, eu falo onde o aluno errou, e aí eu faço uma pequena revisão e tiro a dúvida do grupo inteiro. Então mande as frases, isso é muito importante, até para dinamizar mais as nossas aulas, tá bom? Um forte abraço, eu vejo vocês na próxima, até mais.